Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos fazer o nosso acompanhamento mensal do BTLG11, um fundo de logística gerido pelo BTG Pactual. Antes de darmos continuidade, preciso lembrar vocês que eu não sou analista, então nenhuma recomendação, nenhuma informação, contida neste vídeo é recomendação de compra ou de venda do ativo. Com essas informações, vamos fazer o nosso raio-x. Hoje o BTLG está sendo cotado a R$ 102,50, tem um dividend yield de 9,30 e um PVP de 1. A liquidez média diária está de 11 milhões e uma variação positiva nos últimos 12 meses, de 12%. Pessoal, esse PVP de 1 agora possa ser que é como se valesse 0,9 ou 0,98 ou até mesmo 0,95. Nós vamos ver que o fundo está tendo uma reavaliação patrimonial e no próximo relatório gerencial esse valor aqui já vai estar alterado, porque o preço sobre o valor patrimonial leva em consideração o valor patrimonial da cota agora, que está em 102,40. Porém, depois da revisional, provavelmente o valor patrimonial vai aumentar. Agora vamos iniciar, o relatório de junho de 2026. Já deixei algumas coisas marcadas aqui para vocês. Então, na receita imobiliária, observou-se uma queda no mês, decorrente das carências concedidas no âmbito da negociação de revisionais. Aqui embaixo a gente vai ver que eles conseguiram fazer duas revisionais de contratos, eles conseguiram fazer uma renovação, então eles dão ali um tempinho para a empresa poder digerir esse aumento do contrato para poder fazer os pagamentos, Então aqui é super normal. E no lado da despesa, observou-se um aumento pontual no mês decorrente a pagamento da regularização de despesas condominais e de consultoria imobiliária, referente ao mês de abril. Então, que é aquela parte da revisional aí em relação ao valor patrimonial. Vamos lá, Em junho, então, o fundo teve no BTLG Cotia, após o vencimento do contrato que antes era atípico, teve uma reformulação e a renovação por mais 5 anos, agora no formato típico, com penalidades fortes e em patamares acima do projetado na sua aquisição. Então, eles conseguiram fazer uma renovação contratual muito boa e foi a renovação que tiveram aqui, patamares acima do que foi projetado. Então, eles conseguiram fazer um bom contrato em relação a posicionamento do fundo. Se eu não me engano, o BTG Cotia, ele faz parte de 2% do PL aqui do fundo. Então é bem pouquinho, mas é muito bom ver que o fundo está correndo atrás ainda desses ativos e de contratos melhores. No BTG Louveira 3, ele tem aqui é 5% do PL do ativo, nós temos a renovação por mais 5 anos e tivemos um ganho real em cima dessa renovação de 0,2% no aluguel. Então, perdão, de 9,2%. Falei 0,2% se eu não me engano. Foi? Então, 9,2%. Tem uma questão aqui para a gente falar, pessoal. Isso aqui é muito bom porque o aluguel foi revisionado com um aumento de praticamente o dobro da inflação. Então, depois você fala, o fundo imobiliário não repassa a inflação. É claro que repassa a inflação, tá? E agora, adicionalmente, o fundo concluiu uma nova alocação no BTLG Cabreúva, que é 10% do ativo do PL do fundo, com a empresa do setor de insumos, alimentos e farmacêuticos. Então foram setores maravilhosos, principalmente farmacêuticos. Depois do setor de logística, o setor farmacêutico eu acho que é um dos mais resilientes do nosso país, porque sempre precisamos de medicações e também de insumos hospitalares. Foi um prazo ótimo, de 10 anos, e a alocação contribuiu para a redução da vacância do imóvel. E agora a vacância passará a apresentar apenas 6% da área vaga. Com essa nova movimentação, a vacância consolidada do portfólio, ou seja, o imóvel aqui teve uma redução da vacância para 6%, mas a consolidada do portfólio, o que é que isso significa? Eu peguei todos os ativos que o fundo tem, eles pegaram na verdade, e viram como é que está a vacância neles, fizeram a médiazinha ali e ficou aqui a consolidada do portfólio. Então foi reduzido agora para 2,1%. É um dos fundos que tem uma das menores vacâncias aqui do mercado. O BTLG é maravilhoso. Agora sobre a 16ª emissão, O patrimônio do fundo ele vai sair de 5 bi para 7 bi. Então vamos ter um crescimento maravilhoso. Pessoal, o BTLG, a estes valores aqui, eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, mas a gente está vendo
o fundo vai aumentar de tamanho, tamanho patrimonial, por conta da emissão, né, para 7 bi. E aqui embaixo, ó, laudo de avaliação. O fundo está passando pelo processo anual de reavaliação patrimonial, cujos efeitos devem ser refletidos ainda no mês de julho. Então, provavelmente, o que eu falei a vocês, aquela cota patrimonial, lembra? Que era 102,50 e pouco, deve subir. Então, nós estamos em um momento de virada aqui para o BTLG. Uma coisa que nós temos que se atentar é em relação aqui a seus rendimentos, tá? Então, a gente vê que a receita ela teve uma leve redução. Isso aqui já foi dito que foi por conta dessa renovação. Então, essa redução aconteceu por conta desse período de carência. E também o aumento das despesas aqui foi em relação a essa despesa imobiliária que eles estão tendo aí para fazer essa reavaliação patrimonial. No final, o fundo gerou aqui 84 centavos, tá? E veio distribuindo aqui 81. Se levarmos em consideração que o fundo está tendo resultado sempre menor do que o fundo distribui, por exemplo, 0,66, 0,76 e distribuindo sempre 0,81, a gente vê que o fundo estava utilizando reserva. E o resultado acumulado, que seria essa reserva, ele veio secando. Percebam que o fundo tinha no final de março 5 centavos e depois que distribuiu aqui em abril, o resultado zerou. Porém, esse mês o fundo conseguiu, mesmo com o aumento das despesas, ele conseguiu gerar 84 centavos. Então, o fundo conseguiu ali, distribuir seu 81 e ficou com um centavinho aqui na reserva. Eles têm aqui, né, o lucro projetado com vendas, que está em 0,86. Então, eles ainda estão acreditando que vão receber esse dinheiro e conseguir manter aí o patamar dos dividendos. Se levarmos em consideração essas notícias daqui, é para o fundo aumentar em relação a seu valor, a cotação agora, né? Mas a gente tem que ficar observando essa questão aqui da DRE, né? Dos aluguéis para ver se vai se estabilizar. Provavelmente deve se estabilizar, tá? Eu acredito que vai se estabilizar e o fundo vai continuar crescendo aí, porque o BTLG faz um bom trabalho. Vamos falar um pouquinho agora, né? Aqui embaixo, da alavancagem do fundo, para a gente poder ter noção de como é que tá. Chegou a primeira parte do portfólio, né? Então, 2% está alocado para varejo, 3% é industrial e 95% logístico. Falei, setor de logística é o melhor setor que nós temos. É o setor mais resiliente, né? A maioria dos contratos são típicos e temos aqui uma porcentagem de 34% atípicos. Esse contrato típico, ele se apresenta como uma forma de colocar mais pressão na banda que ele está alugando. Por quê? Porque ele tem imóveis de alto padrão e vamos supor que nessa região os contratos aqui de metro quadrado são R$ 25. Só que o BTLG está cobrando ali 25,5, 26. É um imóvel muito bom. Então, às vezes, a empresa não quer sair desse local, porque ele sabe que se ele sair, ele vai perder. Então, o inverso pode acontecer, tá? A maior parte do indexador IPCA, já comentamos sobre isso, sempre os contratos mais novos estão sendo estabelecidos pelo IPCA. Aqui é a geografia, né? Ele está a maior parte aqui em São Paulo, o maior centro logístico do país, que é 92% dos seus ativos. E nós temos aqui embaixo, falo do portfólio, eu sempre falo, né? Eu gosto muito de quando eles trazem, tipo, essas concentrações assim, porque é melhor do que a gente ficar lendo inquilino por inquilino, aí a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, de como está a concentração. E aqui eu falo sempre na questão dos fundos de logística e também de CRIs, né? Eu gosto muito de quando eles colocam essa explanação aqui neste gráfico, quando a gente está analisando fundos de papéis. A maior parte do portfólio aqui de São Paulo está no raio de 60 quilômetros, isso aqui é muito bom, são sempre a parte boa. E aqui é a alavancagem, né? Se nós levarmos em consideração, pessoal, esse valor aqui de 149 milhões, o fundo tem uma alavancagem, hoje, né? Já deixei o valor separado. O fundo tem uma alavancagem que corresponde a 2,11% do seu patrimônio líquido. Isso aqui a gente consegue ver que eles colocam aqui, ó,
Aqui é 2,1% do patrimônio líquido está em alavancados hoje. Só que eu não gosto muito de fazer essa avaliação pelo patrimônio líquido, porque eu gosto de ver como é que está a saúde financeira do fundo. Como é que ele consegue pagar aquilo sem precisar se desfazer de ativos como os seus imóveis, tá? E aqui dentro do patrimônio líquido tem os imóveis. Eu não gosto de fundos que têm um FF ou um pouco abaixo do dividend yield, porque vai chegar um momento que precisa vender imóvel para poder continuar mantendo o guidance de dividendos e é prejudicial para o cotista. Então, eu gosto de fazer em relação ao patrimônio líquido, aos ativos líquidos. Então, aqui nós temos os passivos e vou mostrar a vocês como é mais fácil de acessar essas informações, né? Que eles trazem somente um tipo, né? Que é, tava até aqui, não viu? Que são esses CRIs, né? Somente os CRIs para poder fazer esse cálculo. Eu gosto de pegar tudo o que ele tem que pagar. Gosto de pegar taxa de administração, gosto de pegar também obrigações de aquisição de imóveis, tudo isso aqui que está no informe mensal vai somar aqui 215 milhões. Então a gente tem provisões, temos rendimentos distribuídos, tudo está aqui dentro. Todos o passivo do fundo está aqui. São 215 milhões. Então, o passivo do fundo total, dividindo o PL, nesse caso o ativo total dividido pelo PL, né? Nós vamos ter 3,04%. Super tranquilo, tá? É um passivo tranquilo de se pagar. 3% do PL é uma coisa tranquila. Agora, quando nós pegamos os ativos, os passivos total e dividimos pelo ativo líquido, ou seja, como que está a situação? Esse passivo, ele consegue preencher quantos por cento do ativo? Ou seja, eu tenho quanto ali para poder arcar com esse passivo sem precisar me desfazer dos meus imóveis. Aí temos aqui, ó, o fundo tem em caixa, aqui em cima eles deixam total mantido para as necessidades de liquidez. Em caixa aqui, disponibilidade, ele tem 1,6 bi. Então já coloquei 1,6 bi. Levando em consideração que aqui temos também um pouquinho de valores da emissão, tá? Mas mesmo assim, se deixássemos somente os FIIs e os CRIs, nós teríamos ainda aqui duas vezes o valor da dívida dele, né? Quantidade de cobertura, então nós conseguiríamos cobrir duas vezes a dívida dele. Sendo que o ativo total ele só corresponderia a 48% desses ativos. Então, levando em consideração já o caixa que ele tem, FIIs também, porque FIIs, você concorda comigo que cota de FII é bem rápido para a gente se desfazer. E aqui nós temos, ó, 413 milhões em fundos imobiliários, foi o que foi passado para cá, e CRIs também ele consegue desfazer facilmente. CRI ele pode entrar aqui, né, como investimentos, e também ele pode entrar aqui na parte de passivo, mas essa parte aqui é como investimento. Então nós temos 30 milhões praticamente, totalizando aqui 2 bi de ativos e apenas 215 milhões de dívida. Então a dívida ela corresponde a 10,56% do ativo. Então, é bem pouquinho, tá? Então ele consegue se desfazer das suas dívidas se quiser, totalmente agora. Se ele quiser fazer isso, ele pode fazer e ainda vai ficar com um bom valor em caixa. E a cobertura que esse ativo tem do total do passivo em relação é de 9,47%. 47 vezes, perdão. Então eu posso pagar essa dívida 9,47 vezes que eu estou tranquilo ainda com o dinheiro na mão. Então, gente, o PTLG ele está em situação muito tranquila mesmo, tá? Vocês podem utilizar isso aqui, né? Essa verificação assim, mas como eu falei a vocês, aqui é somente CRI. E o fundo ele deve mais do que CRI, né? Ele tem todo passivo para poder pagar. Nós temos aqui mais para baixo a parte dos eventos, é todo um cronograma que eles trazem do BTLG desde o ano de 2025 para cá. Então, se você quiser dar uma olhadazinha, é bom também. E nós temos aqui o portfólio da carteira, alguns ativos. Esse BTLG Cajamar é muito bonito. Tem aqui também um que eu acho muito lindo, que é esse aqui, ó. Cadê? Um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Esse BTLG Retirolândia. Cara, eu acho lindo demais essa construção dele aqui, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Trazendo essas informações sobre a TLG. Vamos continuar acompanhando para verificar como é que vai ser o próximo mês. O fundo tá com algumas notícias boas. Eu tô querendo colocar na carteira
Minha carteira está precisando aí de mais um fundo de logística, quero deixar ela bem na defensiva, e o BTLG está sendo um dos fundos estudados que eu estou gostando muito, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Papai do céu abençoe cada um de vós.